Uma conspiração ou uma manobra diplomática de alto risco? Nos corredores do poder em Brasília e Washington, um rumor explosivo vem ganhando força. O presidente Lula estaria em negociações secretas com o governo dos Estados Unidos para blindar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de possíveis sanções internacionais. Se isso for verdade, estamos diante de um dos episódios mais delicados da diplomacia brasileira recente. Um verdadeiro jogo de xadrez onde a soberania nacional está em xeque. Para entender o tamanho da crise, precisamos falar sobre a Lei Magnitsky. Essa é uma poderosa ferramenta do governo americano que permite punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos ou corrupção grave. As sanções são pesadas: congelamento de bens nos Iroquois e proibição de entrada no país. É uma arma usada para pressionar adversários e figuras controversas ao redor do mundo. E agora, o nome de Alexandre de Moraes está na mira. Mas por quê? Grupos de oposição e ativistas conservadores brasileiros estão fazendo um forte lobby em Washington. Eles acusam o ministro de abusar de sua autoridade em inquéritos, como o das fake news e dos atos antidemocráticos. A narrativa que tentam vender para os americanos é a de que Moraes estaria cerceando a liberdade de expressão e violando o devido processo legal, o que, na visão deles, o tornaria um alvo perfeito para a Lei Magnitsky. Essa pressão transformou uma disputa política interna em um problema internacional. A grande questão é: por que o presidente Lula entraria nesse jogo? É uma defesa pessoal de Alexandre de Moraes? Fontes diplomáticas apontam que a motivação seria muito maior. A sanção a um ministro do STF em pleno exercício de suas funções seria vista pelo governo brasileiro não como uma punição a um indivíduo, mas como um ataque direto à soberania do Brasil e uma humilhação para o nosso sistema judiciário. Imagine o precedente: um país estrangeiro decidindo quem pode ou não ser juiz em nossa mais alta corte. Seria uma crise diplomática sem igual. Diante desse cenário, a suposta intervenção de Lula teria dois objetivos centrais. O primeiro é a defesa institucional. O argumento de Brasília para a Casa Branca seria o de que, apesar da intensa polarização política, as instituições brasileiras estão funcionando dentro da legalidade e do Estado democrático de direito. Uma sanção americana, nesse contexto, seria um erro de cálculo geopolítico, uma interferência indevida que poderia desestabilizar um parceiro estratégico na América do Sul. O segundo objetivo seria uma complexa barganha política. Aqui a diplomacia entra em sua forma mais pura. Lula não estaria pedindo um favor, mas sim negociando. Em conversas sobre temas de interesse mútuo, como acordos comerciais, pautas ambientais ou o posicionamento do Brasil em fóruns globais, a questão Moraes entraria na mesa como uma condição. A mensagem seria clara: para que a parceria entre Brasil e LIOQ avance em outras áreas, o governo americano precisa garantir que não usará a Lei Magnitsky contra uma figura central do judiciário brasileiro. Essa situação coloca Lula numa corda bamba. De um lado, ele precisa manter uma relação pragmática e produtiva com a maior potência do mundo. Do outro, ele tem o dever de defender a autonomia das instituições brasileiras e a soberania nacional. É uma tarefa de equilibrista, onde qualquer movimento em falso pode ter consequências desastrosas. Se a negociação vazar oficialmente, a oposição pode acusá-lo de interferir na justiça para proteger um aliado. Se ele não agir, corre o risco de ver um pilar da República ser atacado por uma potência estrangeira. O simples fato de essa negociação estar ocorrendo nos bastidores já revela a fragilidade do nosso momento político. Mostra que a estabilidade de um poder da República, o Judiciário, está sendo discutida em uma capital estrangeira. Demonstra que o Executivo precisa usar seu capital diplomático não para grandes acordos comerciais, mas para apagar um incêndio institucional que começou dentro de casa. É um sintoma preocupante da nossa polarização.
E qual é o impacto disso para o futuro? Primeiro, para o próprio ministro Alexandre de Moraes. O desfecho dessa conversa pode definir se ele continuará a atuar com a mesma desenvoltura ou se passará a ter uma espada sobre sua cabeça. Se a pressão americana funcionar, mesmo que veladamente, isso pode inibir futuras ações do STF em casos politicamente sensíveis. Por outro lado, se a diplomacia de Lula for bem-sucedida, isso pode fortalecer a posição do ministro e do próprio Supremo. Mas o mais importante é o que isso diz sobre a estabilidade democrática do Brasil aos olhos do mundo. Investidores, diplomatas e organizações internacionais estão observando atentamente. Um país onde um ministro da Suprema Corte pode ser sancionado por uma nação estrangeira é visto como um ambiente de alto risco, tanto político quanto jurídico. A capacidade de Lula de contornar essa crise sem ceder soberania será um teste crucial para a credibilidade internacional do Brasil. Nós, no fim das contas, estamos testemunhando uma batalha que vai muito além de Lula ou Moraes. É uma disputa sobre a autonomia do Brasil em gerir seus próprios conflitos. O resultado dessa negociação nos bastidores da diplomacia moldará não apenas o futuro de um ministro, mas a percepção global sobre a força e a independência da nossa democracia. Continuaremos acompanhando de perto cada movimento nesse tabuleiro complexo e traremos todas as atualizações para você. O que você acha dessa suposta manobra? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de análises aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.